Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu pegar aqui uma aguinha. Boa tarde para todos os senhores aí de casa. Acabei de gravar o meu dia D do INSS e pude colocar minha roupinha mamãe e vou para o shopping comprar presente no Dia das Mães. Cecília, dá para eu ver aqui se tem alguém com a gente e não o seu Word aqui? Muito obrigado. Bom, vocês avisaram no Facebook para as pessoas desesperadas, vem para esse papo de hoje. O papo de hoje é agradável. Hoje nós vamos tomar... Eu não dei boa tarde para todo mundo porque eu não estou vendo. A Cecília está entrando ali para a gente dar uma olhadinha aqui, tá bom? Olha lá, bate-papo, tá lá no site, avisou lá no grupo. Oi, mestre, Ribeirão Preto. Boa! Olha, todo mundo hoje está dizendo, ele vai cumprir os 20 minutos ou não? A bancada de apostas gira em 30 por 1, que eu prometi que eu ia fazer em 30. Cláudia, Luiz Fernando... Não, Luiz Fernando, eu não comecei a fazer academia e coloquei camisa justa, não. É que, na verdade, eu descobri uma coisa, todo dia aprendendo, né? Que quando a gente começa a academia, a gente acaba ganhando um pouco de massa, fica até mais pesado, né? Fazer o quê? Mas eu tô feliz, estou numa alimentação triste do diabo, uma dieta, mas foi legal. Que isso? Ah, legal, legal. Volta para lá, já sei. Obrigado, Cecília. Que mais? O Lincoln, todo mundo aí. Vamos lá, vamos bater papo. Legal, eu não entendi. Embrulhado, eu não entendi. Não sei, alguém deve estar tirando sarro de mim. Só tiram sarro de mim. Mestre, agora como coach. Ah, legal. Vamos lá, meus queridos. Bom, eu gostaria de levantar aqui a discussão, né, o papo que a gente vai começar, entre diferenças, entre essa conversa do que é estudar, o que é aprender. O José Luiz que está nos ouvindo, hoje nós conversamos bastante sobre isso. E aí, pessoal, eu acho interessante a gente conversar um pouco sobre isso. Eu acho que isso é muito pessoal. Aqui eu não estou, por favor, não vou querer aqui tomar lugar de nenhuma linha pedagógica, né? Não vou me ater a conceitos aristotélicos, não vou. Pode ficar tranquilo se de repente tem alguém que fez pedagogia avançada, vai citar aqui uma tese de Paulo Freire e vai dizer que eu estou errado. Eu fiz com o meu critério de observação ao longo dos anos. E descobri algumas coisas. Quando você fala em estudar, você deve, a priori, lembrar o quê? Você lembra do curso em si, você lembra da leitura, mas o mais importante, e foi bem lembrado pelo professor José Luiz de Moraes, que a questão da decisão, tomar aquela decisão, não é? Mas eu pergunto a vocês, as pessoas confundem. Eu vou aprender, então, direito constitucional. Muita vez, em concurso público, vocês já ouviram essa brincadeira do professor? Você quer aprender ou estudar? Né? Porque, veja, você quer entender todo o direito constitucional ou para fazer a prova de direito constitucional? Aí é que está. Quando você tem a noção de começar um curso, estou fazendo as minhas aulas, estou fazendo a leitura. Sim, eu estou estudando. Agora, depois a gente vai ter um passo aí. Qual passo, professor? Aprender. Mas vocês estão reparando que entre o aprender e o estudar, a gente tem aqui um cara chamado entender. Como assim? Ora, eu tive a noção, eu estudei aquela matéria, mas agora eu preciso
passar a uma fase de compreensão. Eu compreendo aquele objeto de cognição, aquele objeto de estudo. Eu aprendo, legal. Quando eu chego nessa fase de aprendizado, é como se mais ou menos nós disséssemos a uma criança, né? Você dá as noções, olha, o pedal, isso aqui é uma bicicleta, virou guidão, você tem a direção para cá ou para lá, mas ela precisa agora de uma coisa muito importante. E o que é? É o treino. As pessoas estão se embaralhando em algum momento aqui. Seja porque acham que basta estar no curso, basta se inscrever para fazer a matéria A, B ou C, basta isso para que eu possa já ter sucesso. Isso a gente precisa ir melhorando com o tempo. Legal? Então eu tenho... Professor, por que o senhor colocou do lado de aprender esquecimento como vilão? Porque nós temos nessa fase aquilo que a gente fala de linha de esquecimento e tudo mais, a gente volta para a matéria, parece que a gente volta a entender como é que o colega falou, concordo, além de guardar os positivos, é quase que necessário compreender os mesmos. Então, o Robles Matos fez uma intervenção aqui. Claro que não vai ser num curso de 2 meses, 3 meses, 6 meses, que a gente vai ter essa fase, qual? Ainda falta uma, que é a maravilha, né? O néctar, que é aprender, a absorção de tudo isso. Se você chegar numa fase dessa, você não precisa nem... Eu diria até, José Luiz de Moraes, se estiver aqui no recinto, eu não preciso tecnicamente chegar nem nessa fase por excelência, porque se eu chegar nessa fase, eu faço uma prova e lembro disso para o resto da vida, porque eu tive uma absorção muito forte daquele tema. Mas uma coisa é fato, aqui é que está o problema, e não aqui. O problema das pessoas é que chega um determinado ponto em que elas estão matriculadas para tal curso. Você já deve ter ouvido gente que falou, poxa, eu estudo há 3 anos. Eu já aprendi essa matéria. Espera aí. Então quer dizer que você acabou de fazer o seu curso, você não treinou, você não buscou a sua literatura complementar, você não resolveu exercícios, e você acha que no final do ano, aquela matéria vai estar incrustada, totalmente absorvida, de tal forma que você nunca mais vai ter alguma dúvida. Eis o problema. Muita vez também, aquela questão de correr atrás do rabo, como a gente usava essa expressão, quando os alunos só estudavam com o tal edital. Ai, professor, eu achei que o bate-papo pudesse me deixar mais animado, e eu estou me vendo em muitos exemplos ruins que o senhor está dando. Não estou aqui para isso. A gente está aqui para trocar figura, para bater papo. Eu tenho de passar um pouco do que eu aprendi na minha vida, e graças a Deus estou aqui tendo informações de vocês pelo chat e aprendendo outras. Por exemplo, muita vez você vê a gente bravo com os alunos quando começa um projeto e eles escrevem lá, vai ter teste, vai ter teste. Testar o quê? Por exemplo, eu pergunto para vocês aí de casa, para não ficar... Vocês avisaram aí nos grupos? Avisa aí, que a gente está numa conversa. Fala, não, ele está falando da promoção do Dia das Mães. Não estou falando da mãe de ninguém, tá? O domínio, isso é besta também. Daniela, a vida inteira a gente está aprendendo, concordo com você. O domínio total é ilusão, precisamos ter a humildade intelectual para continuar aprendendo. Todo dia. Gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu posso
ter dado aquela aula de constitucional há séculos. Se eu vou gravar... Gente, eu estou acabando aqui, não preciso mentir para ninguém. Tem um curso do básico aqui que está faltando a minha matéria. Eu peguei a matéria hoje para gravar legislativo, vou terminar tudo isso já nessa semana. Por quê? Me atrasei, tive um monte de... Atrasei. E você acredita que eu vou lá, eu estudo aqueles pontos de legislativo? Eu já fiz aquilo há um século, mas vai ter uma coisa nova, um jeito diferente, uma questão que pintou uma coisa nova. A gente precisa ter essa humildade, sim. Por quê? Porque a matéria é muito grande, muito complexa. E tem mais, né? O nosso país é extremamente criativo. As decisões do Supremo põe no balaio, põe no saco muita coisa que eu aprendi há séculos. Eu vou dar um exemplo. A vida inteira eu aprendi que a Câmara autoriza e o Senado julga. Se a Câmara autorizar, o Senado tem de julgar. Caiu. O Senado pode ou não julgar no impeachment, que vocês estão vendo agora. Quem disse isso? O Supremo. Então não adianta nada o meu professor de doutorado falar coisa diferente. Eu não estou nem aí o que ele vai falar. Porque aquilo que você tem de ter para uma prova é o entendimento A, doutrina B, tem de conhecer isso tudo, mas saber qual é o posicionamento do STF. Então não tem jeito. Novas súmulas, isso mesmo. Vida de magistrado é estudar sempre. Não há dúvida. Pergunte a qualquer magistrado. Todos os dias está estudando. Olha, gente, eu só achei que eu não tivesse problema quando eu vi o professor Clilton estudando para dar aula. Se o professor Clilton estuda para dar aula, qualquer um tem de estudar. Porque o Clilton é um gênio. Então, é por aí mesmo. Estudar depois do edital. Essa era eu, disse a Flávia. No TRE, quero fazer diferente. Pô, boa! Boa mesmo, viu, Flávia? No TRE, é uma grande chance pelo seguinte. Pelo menos a gente fez todo para dar certo, mas o TRE ele é um projeto muito complexo. Porque ele envolve aulas não todos os dias. Ele envolve toda vez, muito antes do edital, tem aula. Ele envolve a pessoa que não aguenta. Eu não aguento esperar até dia 17, eu quero começar alguma coisa. Tem curso de eleitoral lá no site, tem o básico, a pessoa pode pegar alguma matéria. E a gente sempre aprende um pouco mais. Gente, hoje é o ambiente online. Quando imaginaria eu que eu estivesse aqui numa sala vazia, que não tem ninguém aqui no bate-papo de hoje, e gente aí em casa, um monte de gente assistindo. Então, a realidade de antigamente, por exemplo, eu vou contar uma coisa para vocês que havia e que hoje não há. A pessoa sentava para estudar com a gente, aí você falava, você estava no meu curso anterior de constitucional. Estava assim, professor, sem a menor vergonha, tranquilo. Hoje a pessoa fala, professor, olha eu de novo aqui no curso tal. Aí eu falei, mas qual é a vergonha? É que a pessoa acha que, de repente, pode, sei lá, ser pejorativo, pode ser ruim para ela ter de fazer mais de um. Era muito comum. Outra coisa muito comum, gente. Eu lidei com primeiros colocados em todos os concursos. Todos os concursos. Sabe aqueles caras que não precisam aparecer no curso? São eles. Eles aparecem. Você lança um curso de interpretação de texto. Eu já fiz interpretação de texto. Eu fiz com uma professora ótima do Sul. Eu adoro uma baiana. Tem uma professora do Centro-Oeste. Tem um professor de Brasília. Tem um cara de São Paulo. A gente sempre tem isso, é normal. Todo mundo já fez. Os primeiros colocados, eles aparecem. Por quê? Porque eles sempre têm essa noção. Eu posso melhorar. Aquela sensação que dá agora na véspera de prova, de repente, será que eu vou conseguir, professor? Porque parece que eu esqueci tudo. Absolutamente normal. Absolutamente normal. Só toma cuidado. Primeira coisa, você está fazendo o curso, tomou a decisão de estudar, bacana. Você está procurando a compreensão do objeto, você está procurando fugir desse esquecimento pela revisão, pelo treino, mas, pelo amor de Deus, treinar, treinar, treinar e treinar. Claro que fica uma delícia, por exemplo, quando eu falei do objeto do curso do TRE. O curso
vai ter aula e logo depois um simulado que está online. A pessoa vai lá e estuda, vai lá, porque ela consegue, após aquela aula, testar os conhecimentos e anotar pontos que ela precisa melhorar. É normal. Outra coisa que eu não coloquei aqui nessa linhazinha, isso aqui não é receita de bolo, por favor. Todo dia melhorar um pouco. E isso, as próprias noções da espiritualidade nos ajudam a entender. Quem não quer vai demorar e vai entender um dia. Um pouco por dia. Um pouco por dia. Sabe? E eu vejo isso até como as colegas que brincaram aqui, ó. Cadê? Os colegas que brincaram. Ai, Ale, agora sim começou a fazer academia. Academia, a parte física que me faltava, muitos anos que eu não voltava a fazer esportes, ela ajuda a entender coisas que aqui eu vivo todo dia. Por exemplo, não vai ser de hoje para amanhã que eu vou parecer assim, aquele peixe fininho, né? É devagar, é uma alimentação adequada, é melhorar a sua autoestima. Você pega e fala, que duro, treinei igual filha da mãe, você chega numa balança, você está 12 gramas mais magro. Perceba, tudo isso é um projeto, tudo isso é um processo. Só que todos os dias um pouco eu hei de melhorar. É isso que a gente precisa ter. Eu vou dizer uma coisa, existem processos que as pessoas não ligam, mas aprenda uma coisa de vez por todas. Tudo que você aprende, esse bate-papo nosso, que eu estou aqui aprendendo, que eu estou vendo aqui coisas que vocês estão falando, e nós estamos trocando informação, ele vai ser útil em algum momento da nossa vida. Todos os dias o NEAF tem um projeto gratuito. Você sabe disso, está no YouTube, se cadastra. Segunda-feira tem atualidades de graça. Tem aulas de português todas de graça. Tem falando em literatura de graça. E eu imploro, dê isso para alguma criança começar a estudar, um jovem, para os caras que adoram ocupar as escolas, que é um movimento justo. É sim, eu acho. Eu acho, apesar da política toda que tem envolvido nisso, o movimento é justo, tende a apurar o diabo da merenda. Mas será que estão estudando, enaltecendo o mestre dentro da sala de aula? Não é? Quantos alunos meus que só passaram em concurso porque falaram, eu não aguento mais. Eu vou dar aula, os caras estão vendendo cocaína, outra me ameaçou porque eu mandei fazer uma leitura. Então, é muito bonitinho falar no âmbito. O duro vai conversar com os professores para ver como é difícil a vida do dia a dia. Mas por que eu estou citando isso? Imagina que você pegou o projeto semanal de literatura. O professor João Marcos leu um trecho de Gregório de Matos. Legal. Aí chega na prova, a gente pega uma questão de uma palavra, de um texto, uma expressão das antigas, 300 anos, 400 anos. E a pessoa não conseguiu, diante daquele texto, se desenvolver bem. Gente, se você pegar a prova do TRF-3, trecho do Lévi-Strauss, a prova do TRF desse ano 2016 foi aniquiladora. Dizimou as pessoas. Vocês não estão entendendo. Professor, qual é a banca? É a FCC. É a Fundação Carlos Chagas. Que vocês devem buscar a correção. Está no YouTube, o João fez a correção inteira, de graça, da prova. Toda a parte de português. O trecho é de chorar. Mas não vá olhar a correção. Primeiro tenta fazer a prova. E aí, você vai ver o quê? Putz, eu aprendi isso lá numa aula anterior. Olha uma outra informação. Todos os dias a gente aprende algo. Eu nunca vou esquecer de um aluno que passou na procuradoria e veio falar para mim, professor, suas aulas de constitucional foram fundamentais. Filha, cala a boca. Minhas aulas de constitucional foram bem simples. Eu dei aula para você, foi num tribunal regional federal. Tua prova foi uma bomba. O mérito é todo teu. Porém, o que eu gostei daquele comentário? Ela falou, eu aprendi a ler. O jeitão que eu tinha de aplicar para poder entender melhor as matérias. A metodologia foi aplicada. E isso sim é o que valeu. Então eu ganhei o dia e vi
que a gente vai aprendendo todo dia um pouquinho. O que vocês não podem é desanimar. O que foi aqui? Ah, os projetos semanais são ótimos. Que bom, gente. Eu falo, né? Esse pessoal que vem até aqui para ouvir bate-papo são os bambambãs mesmo, né? Isso mesmo. Todo dia. Revisar, já fiz os cursos, vou ter de conhecimento. É isso mesmo. É isso mesmo. Deixa eu olhar aqui mais. Espera aí que eu passei um tempo sem olhar aqui. Sempre fazendo ajustes necessários durante 1 ano e meio. Já errei muito. TRE dia 17. Opa, ó o André aqui falando dia 17, estarei com vocês. Que legal. Que bacana. Então, o papo hoje, que eu vou respeitar o horário, né? Ele foi em cima disso. Todo dia um pouco. Então eu aprendi também, antes eu vim aqui, falava 4 horas e tal. O dia que tiver um aulão meu e do Guerrinha, o Guerrinha mandou para você, ele falou, Alê, vamos fazer assim, ó, aulão. Alê e Guerrinha. Constitucional, administrativo e poesias. Início, 13 horas. Término, não sabemos. Pelo menos nós estamos sendo, né, realistas com as pessoas. Porque se colocar o Clilton, aí vai a semana inteira mesmo, né? Bom, eu acho que acho que a lição de hoje ficou para a gente entender que é uma soma, é um processo, tá? Eu gostaria que vocês nunca desanimassem, seja qual for o processo que você está vivendo na tua vida, seja o emagrecimento, seja uma vida melhor, seja passar em concurso, seja no seu negócio, seja o que for. A gente precisa perseverar. A gente precisa entender também que existe um tempo de maturação, um tempo de assimilação. Eu acho que é por aí que a gente vai conseguir vencer. Bom, eu não poderia deixar de finalizar esse bate-papo de hoje. Eu gostaria de agradecer as pessoas que vieram, porque eu gosto muito desse papo, né? Pô, uma aula sobre conflitos com o professor Marcos José, tá aí uma boa, vamos fazer um aulão sim. A gente tem uns aulões preparados aí para o pessoal, para arrecadação aí de blusa, o pessoal da campanha do inverno aí, vou aceitar sugestões sim, tá? A Daniele falou, Ale, deixa essa aposta pra lá, cadê a serva? Olha, é verdade, eu falei que ia tomar uma cerveja, né? Sábado que vem eu vou tomar sim. Vamos lá. Bom, dia 17, eu fico muito feliz, enfim, o que eu puder bater papo, eu sempre vou conversar com vocês. Eu queria finalizar dando feliz Dia das Mães para todas as mamães aqui do nosso grupo. Para minha mamãe, eu tenho 2, eu tenho a minha avó, Esmeralda, né? E tenho a minha mãe, Ione, que não vou falar muito, minha mãe está lutando também por um processo dela, que envolve saúde, então não vou ficar falando da minha mãe, senão isso aqui vai terminar, né, com baldes d'água, mas estou muito feliz porque ela também, encarnada, está aprendendo a melhora. Todo mundo tem, e ela também. Eu estou muito orgulhoso pela luta dela e por enfim, eu quero dar Feliz Dia das Mães para minhas 2 mães e para minha esposa, que é a melhor mãe do mundo, para o meu filho e para mim também, porque é o meu norte, meu farol, né, minha iluminação. E a todas as mães aqui desse grupo que com muito esforço estudam, vocês são motivo de orgulho. Não pode ser assim, moça. Ai, mas o meu marido não dá valor, ai, meu filho. As pessoas às vezes não sabem o que é concurso, não sabem o que são provas, às vezes não estão preparadas também. Então vamos com calma, vamos procurar entender também essas pessoas. Ah, o senhor acha que essa pessoa que não me entende, eu que devo entender? Eu acho sim, é por aí. Depois de um tempo, as coisas vão mudando. Vou dar uma boa notícia para as mamães, enfim, para as mulheres do grupo. Vocês têm um índice muito maior de aprovação no NEAF. É incrível, é verdade. Mulheres em geral, tinha até um grupo das mães concurseiras, da Lina, que é um doce, foi nossa aluna, e enfim, é uma pessoa muito querida para nós.
Eu nem sabia, havia até um grupo das mães que estudavam. Eu fico muito feliz e torço por todas. Muito obrigado e feliz Dia das Mães. Amanhã nós vamos ter prova de AGPP. Chuta uma questão para AGPP, Ale. Eu não chuto questões de AGPP. Quando eu faço o dia D, igual eu fiz o dia D do INSS, eu deixei tudo lá. Semana passada, vocês lembram que eu falei que a prova do Rio teriam situações hipotéticas e não muita decoreba do texto, mas a situação colocada? O Guerra me trouxe as provas e me falou, Ale, a gente bateu nos pontos interessantes. Então eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Gostaria de desejar boa sorte para toda a galera do AGPP que vai fazer prova. Essa semana veio a primeira colocada do analista de políticas públicas, né? Que foi nossa aluna e veio aqui e trouxe aqui uma lembrança, enfim. Eu gostei do abraço que ela veio, lembrou da gente, enfim. Eu fiquei muito feliz e tenho certeza que vocês vão fazer uma excelente prova. Galera, não pode deixar também de lembrar, nós estamos no final de semana de uma grande promoção do Dia das Mães. Então, o valor do curso do TRE está lá, em promoção, como todo o site. Então, dia 17, antes do dia 17 eu vou conversar com vocês, vamos falar de material, de apostila, temos surpresas por aí, mas eu estou muito feliz. E regras de conduta para esse curso, gente. Por quê? Sabe esse papo aqui? Imagina isso aqui vezes 8. É o número de alunos que eu vou ter. Nós vamos ter de direcionar o trabalho com vocês. Se ficar no chat, não vai dar para acompanhar a aula. E outra coisa, se cada um fizer uma pergunta durante a aula, acabou a aula. Então nós temos de ter regras muito claras quanto a isso. Senão, nós não vamos ter aula de jeito nenhum. O curso teve uma adesão muito grande online. Então, portanto, nós vamos ter regras claras para que possamos fazer um excelente curso. Legal? Deixei avisado todo mundo. Isso, quem vai fazer, vai ao site. Vou fazer um bate-papo sim, Renata, para o pessoal do INSS. Mas olha, posso dar uma notícia boa? E passe isso para os alunos. O pessoal do INSS agora está... Eu ando orando muito. Eles estão um pouco mais serenos e entendendo que eles podem fazer um bom trabalho. Mas semana passada, Deus me livre, era de fugir do grupo de tanta noia. Outra coisa, postar uma questão no Face, numa véspera de prova, certo ou errado, aí fica uma discussão, depois, alguém vem depois e fala, o CESP mudou a resposta, pessoal, desculpa aí os cambal, a pessoa ficou louca, não entendeu a questão, xingou o professor, depois volta, pra quê? Põe lá uma dica, certo, e é o fundamento. Acabou! É para ajudar, não é para trocar informação? Eu pergunto, aquela discussão toda aquela energia gasta, e nem cai na prova. Mas a pessoa não acredita em mim, só vai acreditar em mim depois da prova. Isso é fato, entendeu? Anderson, Polícia Civil, a GETEL, sim, já há trabalho iniciado para isso, avisarei. Concurso do TJ, Nayara, essa semana foi decidida a Consuplan, aí a gente vai avisar vocês, tá? Parei de ver o dia D para ver o bate-papo, diz a Alessandra Souza. Tomara que tenha valido a pena, que seja interessante de alguma forma. Ale, perdeu a aposta. Eu perdi a aposta, mas o culpado são vocês de ter esse papo tão gostoso. E, enfim, meninos, fiquem com Deus, um excelente sábado, porque Cleuton e José Luiz estão ali, loucos para ir almoçar. Eu também vou. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela conversa de hoje. Tá bom, pessoal? Valeu. Tchau, tchau.